que vocês vão abrir no livro didático, página 14, ok? Função orgânica hétero. Vamos primeiro fazer uma leitura e interpretação do texto. Moléculas que fazem dormir. Até meados do século XIX, as cirurgias eram realizadas sem anestesia. Gente, imagina a dor que não deveria ser, né? Na maioria das vezes, eu já vi algumas reportagens, a pessoa desmaiava de dor durante a cirurgia, que ela realmente não aguentava, tá? Às vezes, a administração de quantidades copiosas de álcool, na crença de que isso deixaria o paciente entorpecido, reduzindo-lhe o sofrimento. Ao que parece, alguns cirurgiões bebiam também no intuito de fortalecer antes de infligir tamanha dor. Foi então que, em outubro de 1846, um dentista de Boston, William Morton, conseguiu demonstrar que o éter poderia ser usado para induzir a narcose, uma inconsciência temporária, durante o procedimento cirúrgico. A notícia do poder que tinha o éter de permitir uma cirurgia sem dor se espalhou rapidamente, e logo as propriedades anestésicas de outros compostos eram investigadas. O escocês James Young Simpson, que era médico e professor de medicina e obstetrícia na Escola Médica da Universidade de Edimburgo, desenvolveu uma forma singular de testar compostos com possíveis anestésicos. Convidava pessoas para jantar e pedia-lhes que acompanhassem na inalação de várias substâncias. Olha só, eles já faziam a inalação de entorpecentes naquela época. Obviamente, eram experimentais, né, para a ciência, mas já faziam. O cloroforme, sintetizado pela primeira vez em 1831, evidentemente foi aprovado nesse teste. Depois do experimento, ao recobrar os sentidos, Gibson viu-se estendido no chão da sala de jantar, cercado pelos visitantes ainda comatosos. Sem perda de tempo, passou a aplicar clorofórmio em seus pacientes. Como anestésico, esse composto clorocarbônico tinha várias vantagens sobre o éter. O clorofórmio funcionava mais depressa, cheirava melhor e era usado em menor quantidade. Além disso, quando se empregava o clorofórmio, a recuperação era mais rápida e menos desagradável que com o éter. Então, olha só como as coisas vão acontecendo na ciência. Eu falo que antigamente eles tinham essa curiosidade, né, de saber como as coisas iam acontecer, como elas iam reagir com o corpo, e faziam essas experiências nas suas próprias casas, e como vocês puderam ver no texto, até com os seus próprios visitantes. Como reconhecer a função orgânica éter? Então, o éter ele é reconhecido quando o oxigênio é um heteroátomo. O que é um heteroátomo? Quando o oxigênio está no meio de dois carbonos. Então, todas as vezes que eu tiver o oxigênio sozinho, né, no meio de dois carbonos, a função orgânica é éter. Professora, a nomenclatura desse composto, como que se faz? Eu vou fazer duas nomenclaturas, uma antes do oxigênio, outra depois do oxigênio. Antes do oxigênio, eu vou contar quantos carbonos e vou colocar o prefixo, ali o intermediário, ox. E depois eu vou nomear como um hidrocarboneto, ok? Então, olha o primeiro exemplo. Um carbono, met. Intermediário, ox. Um carbono, met. Então, vai ficar met-ox, metox, metano. Segundo exemplo, et, dois carbonos, oxigênio, ox. 1, 2, 3, prop. Então, etox, propano. Terceiro exemplo, met, oxigênio, ox. Essa cadeia toda é o benzeno. Então, metox, benzeno. Ok? Eu posso fazer também a nomenclatura quando eu tenho dois radicais iguais. Por exemplo, aqui, ó, nessa tabelinha, eu tenho etil de um lado, etil do outro. Eu posso colocar etox, etano ou
eu posso colocar dietil, ou seja, tem um etil de cada lado, éter, certo? Ou etil, metil, éter. Coloco como se fossem radicais. Nomenclatura oficial tem que ter um intermediário com ox. Nomenclatura sistemática, eu coloco o nome dos radicais e no final, éter, certo? Olha só, como são as interações. A quanto mais intensas as interações, maior o ponto de ebulição. Então, continua a regra. Quanto maior a cadeia carbônica, maior o ponto de ebulição, certo? Se você pegar, por exemplo, um álcool e um éter, qual dos dois vão ter maior ponto de ebulição? O que vocês acham? O álcool. Por quê? Porque aí, no éter, o tipo de ligação é dipolo-dipolo. Lá no álcool, as ligações são ligações de hidrogênio, porque tem hidroxila. Então, se eu relacionar éter e álcool, o álcool tem uma ligação, um ponto de ebulição maior, porque faz ligações de hidrogênio, que são mais fortes. A atividade que vocês já realizaram, a professora vai enviar foto para vocês aqui no grupo dela corrigida, tá bom? Façam as correções. Se tiver alguma que vocês não conseguiram fazer, manda lá que a professora auxilia. E agora vocês vão realizar os exercícios 5 e a página 18, ok? Qualquer dúvida, a prof está à disposição para auxiliar você.